Deus sempre vai na nossa frente. Deus sempre nos antecede. E você precisa acreditar nisso. Você precisa crer que Deus sempre vai diante de você. Sempre que você tiver uma situação muito difícil, sempre que você estiver passando por um problema, ou você tiver que enfrentar alguma coisa, creia, não sinta medo, não se acovarde, não se sinta acuado por causa daquilo que você tenha que enfrentar. Deus, Ele vai adiante de você. O que você precisa é ter a certeza disso e você indo, Ele vai na sua frente. No livro de Números, lá aqui no capítulo 13, vou resumir para você, muita gente já conhece essa passagem. Quando o povo estava para entrar na terra prometida, o povo de Deus, o povo de Israel, Moisés envia 12 espias para sondar aquela terra, para ver a terra como era, a terra que eles iriam adentrar. Era uma terra habitada, o povo dali era povo inimigo, eles teriam que desterrar aquela gente para poder assumir então aquele lugar dado por Deus a eles. Só que 10 desses 12 espias trazem um relatório desanimador. 10 desses homens trazem um relatório negativo, que gerou medo, que gerou desânimo, que fez com que aqueles homens ficassem aterrorizados. Eles trouxeram um relatório dizendo que a terra sim era muito boa, mas tinha gente muito mais poderosa do que eles. Haviam homens gigantes naquela terra, de fato haviam, mas eles exaltaram demais aquela situação, se esquecendo que Deus já havia livrado eles de coisas muito piores lá atrás. Livrou das mãos dos egípcios, Deus fez maravilhas, sinais extraordinários, mas eles se esqueceram. E agora sentiram medo ao ouvir aquelas palavras daqueles 10 homens. Ficaram aterrorizados e começaram até a blasfemar contra Deus. Isso você já sabe. Isso aqueles homens passaram a saber através da boca daqueles 10. Mas o que eles não sabiam, e talvez você não saiba, é que aquele povo tão temido pelos israelitas também tinham medo deles, dos israelitas. Aqui no livro de Josué, no capítulo 2, eu vou ler para você, diz assim, de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Pois lá no versículo 8 diz assim: antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado, e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que infundis caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também que fizestes aos 2 reis, dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus, embaixo na terra. Olha o que essa mulher disse para eles. Essa mulher, aqueles homens foram enviados ali para espiar a terra. Aqui já é uma segunda espionagem, é uma outra situação. Agora Moisés está morto, Josué assume o controle. Josué está ali para atravessar o Jordão. Do lado de lá está Jericó, a primeira cidade que eles iriam invadir, tremendamente fortificada, amuralhada. E ele manda 2 para lá. Esses 2 vão, eles se hospedam numa pensão de uma mulher chamada Raabe. E o rei é informado de que o
povo de Israel, tem gente de Israel ali para sondar a terra e vai atrás deles. Essa mulher protege esses homens, oculta esses homens no andar de cima, no eirado, e antes deles pegarem no sono, ela vai até lá e ela fala: ó, eu preciso dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não saibam, é aqui que está o ponto-chave. Ela disse para eles: olha, o pavor que vocês trazem com vocês, por onde vocês passam, onde vocês chegam, vocês espalham o pavor, e esse pavor chegou até aqui. Vocês não sabem disso, mas o povo daqui está desesperado, porque eles conhecem a fama do Deus de vocês, o Deus que foi na frente de vocês e abriu o mar vermelho e derrotou os egípcios, o Deus que entregou a vocês a cabeça de 2 reis inimigos, o Deus que é na vida de vocês. A fama desse Deus faz o povo estremecer, e ó, o povo daqui já está preocupadíssimo com isso, o povo daqui está com medo. Preste atenção, traga isso para a sua vida. Aqueles homens estavam com medo de invadir a terra, porque julgavam aqueles homens poderosíssimos, mas eles não sabiam que aqueles homens estavam tremendo de medo deles. Traz isso para você. Às vezes você passa por uma situação que te gera medo, te gera pânico, te gera desespero. Você tem que enfrentar uma situação que te deixa bloqueado, acuado, e você vai protelando. Você prefere se refugiar no quarto escuro, debaixo do edredom, se esconder, porque você tem medo daquela situação. O pavor toma conta de você. O que você não sabe é que se você se dispor a enfrentar, se você se dispor a ir, Deus já vai adiante de você, Deus vai na sua frente, e aquele problema que se demonstra, que aparenta, aquele problema que se apresenta como tão temível, aquele problema que faz você se abalar psicologicamente, as suas estruturas se abalam, até mesmo a espiritual, se você deixar, e muitos deixam, se abala. Esse problema não é tão grande quanto parece, não é tudo isso que ele pinta para você. O nosso inimigo, o diabo, trabalha assim. Ele tem medo. O medo dele, o pavor dele é que você caia em si, saiba que existe um Deus que luta por você, e o medo dele é que você coloque o joelho no chão, invoque esse Deus e vá para cima do problema. Ele não quer que você faça isso. Ele quer acuar você. Ele quer que você fique pensando: e agora? Como vai ser? O que eu vou fazer? Ele quer que o pavor tome conta de você. Ele pinta um cenário de terror, mas na verdade ele está muito preocupado. Ele tem muito medo que você saia desse quarto escuro, que você saia debaixo desse edredom, que você saia dessa condição em que você se encontra e vá para frente, e vá adiante. Ele tem medo disso, porque ele sabe que quando você for crendo em Deus, Deus vai na sua frente, Deus age. Tem sido assim. Há uma passagem da Bíblia, para mim finalizar, que diz: o meu povo sofre, mas sofre por causa de entendimento. Você precisa entender isso. Enquanto você não entender, os problemas, as assombrações, os fantasmas vão acuar você, vão fazer você se apavorar, tremer de medo. Mas se você tiver esse entendimento, se você entender quem você é em Deus, então você vai vencer todos os seus problemas. E esses problemas é que vão passar a enxergar você de uma outra maneira. O seu inimigo vai passar a ter medo de você. Hoje você tem medo dele, mas se você tiver essa compreensão de que Deus vai adiante, de que Deus está agindo ainda que você não veja. Aquele povo não sabia. Eles não sabiam que aquele outro povo é que tinha medo deles, e eles ali com medo de enfrentar aquele povo tão medroso quanto eles. Mas na verdade não é que era medroso, não. É porque a fama do Deus Todo-Poderoso, a presença do Deus Todo-Poderoso, quando Israel avançava, a presença ia junto, a presença de Deus ia na frente, precedia ao povo de Israel. Entenda isso.
Saia dessa condição, saia dessa situação. Enfrente os seus problemas e creia, eles não são tão grandes quanto parece. Creia também que Deus vai adiante de você. Tenha fé. Se você quiser receber mais vídeos, inscreva-se no canal, deixe o seu joinha, curte aqui e você vai receber então novos vídeos aí para você. Deus abençoe a sua vida, sua casa, a sua família. Até o próximo vídeo.